o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, é a rocha eterna, é a pedra de esquina, é a pedra angular. E quem está edificado nessa rocha não será abalado. Paulo diz no livro de Efésios: e depois de terem feito tudo, o que nós vamos fazer? Pregar a palavra, orar, adorar, jejuar, e as nações, criar filhos, plantar tomates, plantar uvas, plantar jaca, manga, fazer as coisas acontecerem, ir para todos os lados, andarem pela cidade, tocar bateria, ajudar na mídia, cuidar da casa, cuidar da iluminação, arrumar os banheiros, colocar o púlpito, beber água, criar animais, gerar filhos para a vitória, e tudo que nós fazemos, casar. E depois de termos feito tudo, nós vamos permanecer inabalável. Coisa fofa, estava com saudade de tu. Glória a Deus. Nós vamos permanecer inabaláveis. Então o que cansa a gente não é trabalhar para o Senhor, não é não dormir de noite, não é enfrentar lutas com demônios, principados e potestades, não é passar provações nem privações. Sabe o que cansa a gente? Nos afastar da presença. É isso que cansa você. Crente não morre de prova. Você já viu um crente saindo do jornal? Crente morreu na prova. Você não vê, mas você vê assim: crente morreu no motel, crente se desviou, crente derrubou a igreja, pastor acabou com a igreja. Por quê? Porque o que derruba a gente não é demônios, porque se fosse, ele já teria feito. O que derruba a gente não é principados, porque se fosse, ele já teria feito. O que me derruba e me derruba é sair da presença. Aleluia! A última vez que eu preguei aqui, eu deixei uma igreja avivada. Cadê os avivados da casa? Por favor, eu quero chamar o corpo de bombeiros hoje para Farol. Eu quero que os vizinhos liguem e digam: por favor, manda o bombeiro para Farol. Ele faz dos seus ministros como? Uau! Labaredas de fogo. Não me diga que o evangelho é algo que é uma teologia que lhe deixa quieto. Não me diga que o evangelho é uma satisfação intelectual. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não é satisfação mental. Você vai ter satisfação mental, vai jogar um videogame, vai ler um livro aí de mente, vai fazer qualquer coisa dessa aí, você vai ter satisfação mental. O evangelho não satisfaz a mente, ele fere a mente. O evangelho vai ferir o seu entendimento. O evangelho vai deixar você maluco. O evangelho não é para se encaixar. O evangelho é para te transformar. Tem muita gente que veio para o evangelho porque usava drogas, porque aprontava todas, porque saía com muitas garotas, porque era terrível. Aí entra no evangelho e fica quieto. Fica quieto. Então o diabo continua lhe usando, querido. Porque antes ele te usava para você fazer arruaça. Agora ele te usa para você ficar quieto e não fazer diferença. Se o evangelho não está mudando você, você precisa mudar o evangelho que estão te pregando. Você precisa mudar o evangelho que você está lendo. Porque o evangelho é transformação. O evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. O evangelho não é para deixar você quieto, é para fazer arruaça. O evangelho vai sacudir suas convicções, vai sacudir suas tradições. Pedro diz assim: se libertem das vãs tradições herdadas dos seus pais. Tem muita gente que está trabalhando para o sistema e não para o evangelho.
Sabe como é que você trabalha para o sistema? Você vai amanhã para o emprego, você acorda, toma um café. Como bom campineiro, você vai tomar um café forte, sem açúcar. Não é verdade isso? Eu acho que quem toma café sem açúcar bate na mãe, mas tudo bem. Mas vocês tomam, ou na mãe ou na mulher. Vocês tomam café sem açúcar, pega o carro, vai trabalhar, pega o ônibus, vai para o emprego, bate o ponto, marca, vende, faz isso, acontece, volta, almoça, de tarde toma outra xícara de café, e aí continua o trabalho de noite, vai para um compromisso, volta, assume responsabilidades, dorme no outro dia, acorda, bota para fora o que comeu um dia antes, dá descarga, toma banho, pega o carro, pega a xícara de café, trabalha, vende e volta. E aí você passa de segunda a sexta, faz isso. No sábado você diz: eu vou chutar o pau da barraca. Chuta o pau da barraca, não é? E aí come o que quer, faz o que quer, mas tudo do mesmo jeito, trabalhando para o sistema. Volta, leva os filhos à escola, vai buscar, corre aqui, tapa o incêndio ali, ajeita aqui, ajeita o filho, vende, compra de novo, banheiro, descarga, volta, negocia, banco. Sabe o que você está fazendo? O sistema está fazendo você viver a vida para você consumir o que o sistema te vende. Você começa a entender que precisa daquela cama, precisa daquela roupa, precisa daquela viagem, precisa daquele carro. Então você não está trabalhando para você ver o reino de Deus expandindo. Você está trabalhando para consumir o que o sistema está te vendendo. Então o que você está implantando não é o reino na sua casa, nem o reino no seu trabalho. Você está implantando um consumidor de um sistema que precisa trabalhar para depois morrer e ser enterrado. Deus não quer que seja assim. O Senhor nos chama para relacionamento. O Senhor nos chama para termos relacionamento. A Bíblia diz que o nosso trabalho do Senhor não é em vão. A Bíblia diz que o homem que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que uma geração louvará a outra geração os feitos do Senhor. A Bíblia diz que a palavra e unção que está sobre a minha vida virá sobre a minha vida, a vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos, desde agora e para sempre. Eu não sirvo ao sistema, eu sirvo ao reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim, Pai. Às vezes você está aqui na igreja para Deus acalmar as coisas. Quando eu retornei e fui servir ao Senhor, eu estava trabalhando como tabeliã já em cartório. E eu digo a vocês, quando eu comecei a trabalhar, eu disse assim: eu quero que Deus acalme as coisas para eu trabalhar no cartório, para eu ser tabeliã, para eu criar meus filhos, para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer e o diabo não está deixando. Sabe o que Deus fez? Deus não nos chama para acalmar as coisas. Deus nos chama para tirar as coisas que estão no lugar errado. Não é porque o negócio está arrumado que foi Deus que arrumou. Às vezes é só o diabo que arrumou. E é por isso que é um cativeiro há décadas. É por isso que é um ciclo de maldição familiar. Porque tem coisa que o diabo arrumou e não quer que você desarrume. E as próprias pessoas da linhagem familiar vão achar ruim quando você começar a desarrumar. O inimigo não quer que você mude algumas coisas. O inimigo não quer que algumas coisas você comece a tirar do lugar. Porque talvez está no lugar desde a sua bisavó, desde o seu bisavô. E o pessoal diz assim: mas aqui a gente faz assim. Aí você vai dizer: mas no reino de Deus. Oh! Deixa o leão rugir! Farol! Solta os leões! Você precisa de terapia? Vai para terapia. Você precisa de meditação? Vai para meditação. Você precisa do desenvolvimento intelectual? Vai para ele. Não há nenhum problema. Mas por favor, não diga que isso é o reino. Não me diga que isso é o evangelho. Não reduza o evangelho a livros escritos por homens.
Não reduza a Bíblia a livros escritos por homens. Ou você vai desenvolver o seu intelecto. Nada contra. Mas isso é uma ferramenta, não é fundamento. Ou você vai ser alguém que anda pelo Espírito de Deus. Andai pelo Espírito e não satisfareis a vossa carne. É andar no Espírito. Isso é igreja. Nós estamos no chamado mais alto e mais elevado da terra. E se a igreja não puder, querido ou querida, cuidar do teu casamento, cuidar das tuas finanças, te mandar um marido, ou te mandar um esposo, curar câncer, levantar depressivos, restaurar confusos, faz o seguinte, deixa a igreja e vai servir alguma coisa aí fora. Se a igreja não puder te sustentar, se Jesus não usar a igreja para abrir as portas profissionais que Ele tem que abrir para você, faz o seguinte, vai trabalhar no governo, que o governo te sustenta. Se a igreja não puder te dar um esposo, faz o seguinte, vai para a balada procurar um. Mas o seguinte, eu vou te dizer nessa manhã, Jesus é mais do que suficiente para saciar todas as minhas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, satisfará em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Amém? Essa casa tem tambor ainda? Tem? Tá bom? Tem. Tá guardado, né? O pastor João até saiu, trancou os tambores. Vamos fazer uma baguncinha santa aqui? Aproveitar que o pastor não está, a sogra vai arruaçar. Ô glória! Quem quer a porção toda? Você veio hoje aqui para buscar um fast food. Sabe o que é fast food? Você vai lá com pouco tempo, olhando para o relógio, com pressa, com doido para sair logo, vai pegar alguma coisa para matar a sua fome, que não vai lhe dar nutrientes nenhum, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua história, mas vai matar a sua fome, enche a sua barriga, mas depois dá descarga. Ou você quer comer do melhor pão e do vinho do céu? Aonde está a sua fome? Aí depois, chega, aí diz assim, pastor, estou com um problema. O que é, meu filho? Minha ovelha amada. Esse não era pastor Jonathan, não. O que é? Né? Nem sou eu. É Tauana, diga, meu amor. Né? Então, assim, eu vou dar uma bronca. Aí Nathalie disse, presta atenção à bronca que ela está dando. Ela deu amor. Então, não é assim, até quando briga ela dá amor, né? Quando ela era pequena, ela um dia levantou o dedo para mim e disse assim, eu fui boazinha até agora. Agora vocês vão ver. Ela tem 9 anos, estou esperando até hoje, gente. Deixa eu dizer um negócio. Aí você chega pro pastor, aí diz assim, meu casamento não está bom. Ah, porque minhas finanças estão com problema. Ah, porque meus filhos estão isso. Porque minha sogra, porque meu sogro. Deixa eu dizer algo. E você com Deus, como é que você está? Porque é engraçado, com Deus a gente quer algo rápido, um fast food. Mas a gente quer um casamento com intensidade, filhos apaixonados por Jesus, as finanças correndo bem, a saúde em dia, não é? A linhaça no prato, tudo dando muito certo. Mas o nosso relacionamento com Jesus, o mediano. Meu amor, ninguém que anda no mediano vai experimentar as profundezas do Espírito. Você tem que se encharcar da palavra. Você sabe o que é botar roupa de molho? Acho que o pessoal campineiro bota roupa de molho, porque nordestino tem mania de botar roupa de molho. E minha mãe me ensinou a botar roupa de molho. Sabe, colarinho encardido, de molho no sereno, porque o sereno tem um efeito maravilhoso depois que a roupa fica de molho. E aí você bota uma gominha Pox, né? Você bota um sabãozinho de coco em pó, deixa ali de molho, a roupa sai, uma bênção, uma roupa sai. Uma coisa linda, sabe por quê? Porque ela ficou de molho. E como é que crente não fica de molho na palavra? Quer ter uma vida, uma bênção. Como é que crente não gasta tempo? Abre a Bíblia para ter mais intelectualidade do que revelação. Abre a Bíblia para ter informação. Deus não quer lhe dar informação. Deus quer dar ao seu filho, que é revelação.
O Filho de Deus é revelação, não é informação. Eu sei sobre Israel, eu sei sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sei sobre teologia, eu sei sobre esse louvor, a minha igreja participou, eu fui. Tudo isso aí é informação. Nós estamos hoje falando de gente que não sabe muito bem as informações. Eu não sei onde foi o encontro. Eu não sei em que página está. Eu não sei, mas eu sei uma coisa: eu vi Jesus. Eu vi Jesus. No fim, ele não quer saber seu QI, quer saber sua amizade com o filho dele. Conta a história de um pai que perdeu o filho na guerra e era um conde muito rico. E esse filho dele era muito precioso e amado. E ele disse: vou pegar todas as coisas e vou fazer um grande leilão para reverter para as causas da guerra. E ele colocou tudo naquela sala para reverter e cuidar de pessoas que estavam passando situações difíceis. E aí ele começou a levantar os objetos e as pessoas dando valor. Mas tinha um quadro, toda vez ele levantava e dizia: quem dá mais por esse quadro? E ninguém dava uma oferta alta no quadro. E ele continuou tentando ofertar, colocar aquele quadro. No final, um homem simples entrou naquela sala com pouco dinheiro. Mostrava que não era um homem tão rico quanto os que estavam ali. E aquele homem disse assim: eu quero arrematar o quadro com tudo que eu tenho. E entregou ali pelaquele quadro. Ele olhou e disse para o homem: você vai levar tudo que está nessa sala e o quadro. Aí disseram a ele: injusto, nós temos muito dinheiro para comprar todos os relógios que estão aqui, todas as armas, fardas, medalhas, e você está dizendo que este homem que tem uma aparência tão humilde vai levar tudo só porque escolheu esse quadro que não tem valor nenhum? O pai olha para aquele homem e diz: ele vai levar tudo, porque o quadro é o quadro do meu filho, é a foto do meu filho. Quem leva o filho, leva tudo. Quem leva o filho, leva o tudo. Mas quem perdeu o filho, perdeu tudo. Quem amá-lo, vai gastar sua vida por ele. E não vai ser penoso, não vai ser difícil, não vai ser sacrifício. Não vai ser, porque é pelo Filho. Os caminhos de Deus não são penosos, são de delícias, é o que a Bíblia diz. Não é um sacrifício honrar Jesus, é um deleite, é um privilégio. É um privilégio buscar em primeiro lugar o reino, e o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, buscar o Filho, a resposta está no Filho, porque o mundo estava triste, o mundo estava fora de ordem, o mundo é morte, não havia mais chance, não havia mais esperança. Sacrifícios de bodes e ovelhas não podiam fazer nada. Os sacerdotes, os rabinos tinham transformado o Antigo Testamento em inúmeros de livros, de leis para serem seguidas, dízimos até do coentro, dízimos disso, daquilo, lavar mãos, orações, e várias coisas. Os judeus começaram a colocar os rabinos, colocando mais peso no povo, não tinha mais saída. Maria Madalena endemoniada, a samaritana com 5 maridos partindo para o 6º, o homem cego na beira do caminho, não tinha saída. Sacrifício já não podia fazer nada, o templo de Jerusalém não podia fazer nada, a lei rabínica não podia fazer nada, até que um dia o Filho de Deus desceu na terra e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Agora pode vir. Maria Madalena, cheia de demônios, o reino te diz: tu és bem-vinda. Cego de Jericó, o reino te diz: bem-vindo. Mulher samaritana, o chamado te espera. Tu vais pregar e vais salvar uma cidade. Eu vos anuncio hoje: o reino já chegou. Ele está aqui. É o Filho de Deus que consola os enlutados, que levanta os abatidos, que cura
os endemoniados, que restaura famílias. Não há nada tão difícil, não há nada tão profundo, não há nada tão grande, não há dor maior que Jesus não possa alcançar. Não há nada na sua história que você possa viver sem Ele. Não há nada que você venha viver que venha ser tão estrondante, tão maravilhoso do que viver para Ele. Se você vê Jesus, você não precisa mais ver ninguém. Pedro, quando olhou Jesus, Moisés e Elias, disse: nossa, o Antigo Testamento está aqui, Moisés, Elias está aqui, o profeta. Então eu já tenho aqui a Torá e eu tenho aqui as profecias. Eu vou preparar uma igreja, vou fundar uma igreja aqui, vou botar o nome na igreja. E aí Pedro continuou a olhar. Não havia mais Moisés, não havia mais Elias, não havia mais o ouro e a prata, não havia mais riquezas, não havia mais estrutura, não havia mais likes, não havia mais métodos, modelos, não havia mais nada, só havia Cristo. E a Bíblia diz assim: e a ninguém mais viram a não ser a Jesus. O milagre vai acontecer na sua vida quando você parar de olhar para a estrutura, parar de olhar para o passado, parar de olhar para o futuro, parar de olhar para o que não tem, parar de olhar para o que você passou, parar de olhar para o abuso, do adultério, parar de olhar para a enfermidade, para o câncer, para a dor. Quando Jesus for tudo e mais do que suficiente, a obra estará completa. A Ele! A Ele! Tira as coisas do lugar, Jesus. Desarruma, Senhor, as estruturas, Pai, do sistema que foram arrumadas em nós. Arranca de nós, Senhor, as influências, os sofismas. Arranca de nós, Senhor, as armadilhas mentais, Senhor, que buscaram a Tua presença pela intelectualidade e não pelo nosso coração. Porque o Senhor quer, Pai, um coração compungido e contrito. O Senhor não desprezará. Nos perdoe, Senhor, por trazer a eficiência intelectual no lugar do avivamento espiritual. Senhor, nos perdoe, Senhor, por colocar padrões do mundo no nosso relacionamento contigo. Arranca os muros, Senhor, faz o leão rugir, porque Tu és cordeiro, mas Tu, Pai, estás levantado como o leão da tribo de Judá. Aquele que rugirá e as nações se derreterão diante de Ti. Os céus serão rasgados como vestido velho. A terra será sacudida. Os homens procurarão a morte e não encontrarão, porque não se prepararam para esse grande dia. Nós estamos aqui hoje dizendo: sabemos que os dias se aproximam, sabemos que os dias estão contados, mas encontra em nós os verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai está procurando. Senhor, desmonta, Senhor, desmonta o que há no mundo em nós, porque o amor do Pai não pode estar naquele que ama o mundo. Aquele que ama o mundo não pode receber o amor do Pai. Senhor, nos faz amar a Ti acima de tudo. Amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor, que a Tua presença seja mais importante do que nós somos eficientes. Senhor Jesus, dá a volta do primeiro amor, Senhor. Nos encharca de paixão por Ti. Nos encharca, Senhor, porque nossos filhos não vão precisar que escute a gente pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque eles vão nos encontrar queimando por Ti. A pregação vai ser paixão, fogo e glória. Em nome de Jesus, traz de volta, Senhor.
Quando Deus levantou Jeremias, Ele disse a Jeremias que ele tinha uma unção para derribar, para destruir. E eu sempre perguntei: Senhor, por que Jeremias teve primeiro a unção de derribar e não teve primeiro a unção de edificar? O Senhor falou para mim: filha, quando eu levantei Jeremias, o povo estava afastado de mim. O povo estava preocupado em fazer sua própria vida, sua própria história. E ele não poderia edificar antes de derribar. Por quê? Porque tem coisa na nossa vida que Deus só pode fazer depois que a gente deixar algumas outras. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar. Tem algumas coisas que a gente tem que derribar para Deus edificar. A gente tem a mania de ser acumulativos. A gente tem mania de acumular coisas. Talvez você esteja no momento que você quer acumular isso aqui como mais uma coisa. Mas deixa eu te dizer, isso aqui não é mais uma coisa. Isso aqui ou vai ser a coisa da sua vida, ou você nunca vai ter o que Deus preparou para você. Algumas coisas vão ter que sair para entrar o que Deus tem. Algumas coisas você vai ter que deixar. Paulo era um homem preparado. Paulo era um homem da linhagem mais pura que existia na terra, o homem mais preparado. E ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. A gente acha que vai deixar o que é ruim. A gente acha: deixei a bebida, deixei isso, deixei aquele pessoal. Não, gente, às vezes Deus está dizendo assim: Abraão, sobe para o Monte Moriá, porque hoje eu pedirei a você o teu filho. Toda vez que Deus vai nos levantar para dar algo grande, Ele vai sempre pedir o que nós temos nas mãos. Você não veio para essa igreja hoje para acumular um pouco mais de conhecimento. Você veio para passar raiva. Porque o verdadeiro evangelho é para fazer raiva. É para confrontar nossas motivações. É para sacudir nossas convicções. O verdadeiro evangelho não é massagear o seu ego. Vá para a terapia. Você está aqui para ser confrontado. Uau, aderemache. Quando o avivamento começou na Rua Azusa, as igrejas estavam lotadas nos Estados Unidos. 1906, pós-guerra, a primeira grande guerra mundial. As igrejas estavam indo muito bem, obrigado. Os Estados Unidos da América tinha saído muito bem na guerra. O sonho americano estava começando. Os grandes fundadores da América tinham acabado de vir da Europa, que eram os puritanos. Os puritanos atravessaram, fundaram a América. E a América começou a começar os primeiros movimentos de uma grande nação. Não era América do Norte como a gente tem, mas já era um potencial do que iria ser. Já era... Todo o potencial já estava começando. O jogo estava virando. O vento estava soprando a favor da América. As igrejas estavam crescendo. As igrejas tinham muito dinheiro. Os pastores eram muito preparados. E eles estavam muito bem. Sabe por quê? Porque a gente acha que quando está lendo a Bíblia, fazendo cursos, indo para retiros e comparecendo dos cultos do domingo e uma vez por semana, que a gente já é crente demais se fizer esses dois, né? O pessoal já acha assim que é uma coisa muito grande. E tá aí os filhos tudo sendo criado com comidinha no prato. O carro tá funcionando bem, tem um dinheirinho. Vai tirar umas fériasinhas no Nordeste, que é férias boas, tem que ir pro Nordeste. Vai tirar umas fériasinhas no Nordeste, né? Aí você acha que tá tudo bem, né? Aí acha que não precisa de mais nada, não precisa de relacionamento. Aí aparece quem? William Seymour. William Seymour, um homem que tinha no rosto marcas das lepras, das dores da escravidão, neto de escravo, quase analfabeto, um homem cheio de limitações, um homem que não podia entrar nas igrejas para assistir escola dominical porque ele era da cor negra. Então, por ele ser um homem de cor de pele escura, ele tinha que ficar no corredor da escola dominical, porque as igrejas não deixavam por causa das brigas raciais que a América vivia. Então ele não podia entrar dentro da sala, mas ele pedia: deixa eu ficar no corredor que eu escuto a palavra. E ele do corredor começou a escutar a palavra. E ele do corredor começou a ser alcançado pelo evangelho. O mesmo evangelho que não mudava os homens que ensinava dentro da sala começou a mudar o coração de William Seymour. O evangelho que não estava chegando nos diplomados, nos de diploma, nos ricos, nos bem casados, estava chegando no coração de um homem que tinha tido malária, um homem que tinha tido dores, que o corpo dele, o rosto dele era todo furado e marcado, um homem feio, um homem de dores,
Um homem que as pessoas achavam que ele não era nada. Ele estava no corredor da igreja ouvindo a escola dominical. Esse homem foi pego pela madrugada pelo Espírito Santo. E as línguas que tinham cessado, e as línguas que tinham parado. William Seymour acordou de madrugada com a irmã da oração tocando piano na casa que ele dormia. E as irmãs todas da África tocando piano, e o William Seymour começou. As línguas voltaram. Não foi por gente de diploma, não foi pelos intelectuais. O avivamento da Rua Azusa varreu a América, influenciou o avivamento de Gales, fundou a primeira igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. A igreja falando em línguas em Belém. 2 irmãos que saíram do avivamento de quem? De William Seymour. Cuidado com a sua tradição e seu protocolo, para você não ficar inalcançável para o Espírito Santo fazer. Aí eles continuavam fazendo a obra, continuavam alimentando os pobres, continuavam dando aula dominical, mas não tinham a presença. Eu não tenho que dar comida a pobre, eu tenho que amar os pobres. Eu não tenho que ler a Bíblia para ser inteligente, intelectual e mostrar que eu sei. Eu tenho que amar a palavra. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele faz em mim, enquanto eu estou fazendo o que eu faço. Que a gente seja encharcado de amor pela presença. Que a gente seja encharcado de amor pela presença. O que vai mudar o Brasil não é o presidente. Quem vai mudar o Brasil não é quem vai vir depois. Quem vai mudar o Brasil é levantar Jesus, porque Jesus vai levantar os homens em autoridade. Levanta o Cristo, e Cristo levanta teus filhos. Levanta o Cristo, e Cristo levanta teu casamento. Levanta o Cristo, e Cristo levanta a tua igreja. Aleluia, aleluia. É de volta à presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Se não tivesse mais nenhuma pregação a partir de hoje, acho que você já escutou, já dava para você sustentar até a volta de Jesus. A gente não está mais precisando de pregação, família. A gente está se reunindo pela comunhão do corpo de Cristo. A gente está se reunindo porque a gente se ama. Porque eu amo você, minha irmã, quando você canta mal atrás de mim. Eu amo você, irmã, quando você pisa no meu pé e não pede desculpa. Quando você monta o equipamento de som e não me ajuda e me ensina. Quando você, minha irmã, deixa a cadeira fora do lugar, o pano molhado, não limpou como deveria ter limpado, falou mal de mim, passou ontem e me esqueceu. Esqueceu meu aniversário. Eu estou treinando, minha irmã. A gente está treinando com essa comunhão aqui, porque a gente não vai ver o Pai até que a gente diga: bendito é o que vem em nome do Filho. A gente não vai se relacionar com o Pai se não se relacionar com o corpo do Filho dele. E a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo tem esse irmão, tem essa irmã, tem essas situações. Tem a igreja do outro lado da rua, tem a da esquina, tem o cracudo da praça. E tudo isso aqui é meu teste para dizer: eu estou me parecendo com Jesus. Será que a gente está sendo útil? Ou será que a gente está sendo apaixonado? Eu estou tentando entrar na palavra desde que eu cheguei aqui. E eu vou terminar meu tempo e eu não entrei. Porque não é como eu quero. O Senhor está aqui escolhendo alguns porque, sabe, Deus quer todo mundo. Claro que Ele quer. Ele não quer que nenhum se perca. Mas de 10 leprosos, quantos voltaram? Das 10 virgens, quantos ficaram? Você acha que hoje está diferente?
Jesus não é loteria, que todo mundo joga e só um tira. Jesus veio para todos, mas nem todos querem. Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Permanecer em mim é o primeiro sinal. Eu estava contando esses dias uma história sobre um pai com um filho e o avião. O pai estava com o filho caminhando, olhou o avião e ele disse assim, o filho olhou e disse, pai, olha aquele avião como é pequeno. Aí o pai disse ao filho, filho, esse avião não é pequeno. É, pai, olha como é pequenininho, ó, cabe aqui na minha mão, ó. Ó, pai, eu estou medindo aqui, o avião é pequenininho. Aí o pai disse assim, filho, eu vou te levar no aeroporto. Pegou o filho pela mão, levou no aeroporto e disse, filho, lembra aquele avião que você viu pequenininho? É esse avião aqui que você está vendo. O filho disse, pai, esse avião é muito grande. É muito grande, esse não cabe na minha mão. Como é grande. E o pai disse, é, filho, porque quando você olhou, você viu de longe. Mas quando você vê de perto, você vê o tamanho que ele é. Assim é Jesus. De longe parece pequeno, mas de perto é bem grande. O seu problema é o lugar que você está vendo. Chega perto. Vem para mais perto hoje de Jesus. Vem para mais perto. Eu não sei. Cola com o pastor, cola com os pastores. Cola, pastor, o que você está precisando? Eis-me aqui. Pastor, o teu sonho é meu sonho. O que Deus entregou para ti, entregou para mim também. Os demônios que você enfrentar, eu vou enfrentar também. O teu Deus é o meu Deus. Pastor, eu não sei como vai ficar, mas eu quero te dizer que eu vou estar aqui. Foi isso que Ruth fez com Noemi. Não havia nenhum interesse ali bom para Ruth. Noemi era viúva e pobre, não tinha nada para dar a ela. Mas todas as vezes que a gente não olha a pobreza, mas olha a aliança, a riqueza chega. A prosperidade chega, a cura chega, o renovo chega, a obra acontece, as nações chegam, a passagem chega, a transformação chega, a restauração chega, o poder chega. Deus não está esperando fazer coisas, porque Deus não é como é que chama aquele negócio da lâmpada do Aladim? Deus não é isso aí que fica fazendo mágica. O gênio, obrigada. Deus não está correndo para fazer as coisas que você fez na sua lista grande. Deus está esperando relacionamento e intimidade. Deus está esperando que a gente seja íntimo dele. Goste de sentar na mesa dele. Goste de estar com ele. Para nada. Eu vou ficar com Jesus porque eu vou pregar hoje. Eu vou ficar com Jesus porque eu tenho que fazer o dever da faculdade de teologia. Não! Eu estou porque eu tenho prazer. Porque eu tenho presença. As pessoas perguntam, o que é que você celebra a festa bíblica? Eu disse que antigamente celebrava porque era lei. Agora eu celebro por causa do amor. É igual meu casamento com o fofinho. Só estou por causa do amor. O papel não me prende a ele. Não estou com ele por causa do papel. O papel é lei. O papel me diz que tem lei. Mas o coração diz que tem intimidade. Você não está casado por causa do papel. Porque basta ir lá no cartório resolver o papel que resolve esse negócio aí. E mais do que nunca está fácil no Brasil destruir famílias assim. Antigamente divórcio demorava bem muito tempo. Sabe para quê? Para dar tempo de fazer as pazes. Para dar tempo de reconsiderar. Para dar tempo de ser crente. Hoje é rápido. Então o que nos une não é a lei, é o amor. O Antigo Testamento é a lei. O Novo Testamento a gente faz porque ama. O Antigo Testamento mandava dar o dízimo. O Novo não diz que é dízimo. Sabe por quê? Porque você nunca só dá o que é lei quando você ama alguém. Você não vai para o quarto. Fofinho, cheguei, viu? Bota certidão de casamento aí que eu vou comparecer hoje. Ninguém faz isso. É amor. É amor. No dízimo, a última palavra sobre dízimo foi Antigo Testamento. No Novo, Jesus esperasse que a gente tivesse apaixonado quando fosse fazer isso. Ele esperava que fosse só coisas de filho. É por isso que Ananias e Safira caíram duros, mortos. Por quê? Porque eles não deram de coração. Mas eles não deram, mas não deram de coração. E quando você ama, você não faz por causa da lei, você faz por causa do amor.
Eu tenho 5 minutos. O que é que eu devo fazer em 5 minutos? O que é que vocês acham? Minha mãe, eu pretendo ficar hospedado na casa do meu genro, filho. Todo mundo diz que ele parece comigo, né? Todo mundo, ele tá lá comendo macaxeira, batata doce, enquanto o povo tá comendo presunto e pão. Então ele é o filho, não tem pra onde, né? Então eu quero continuar hospedado aqui até quinta-feira à noite. Então eu tenho que descer e orar. Vamos lá. Aleluia! Aleluia! Impartir. Vamos impartir a unção. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu só ando no vinho novo. É por isso que eu vim de vinho hoje. Porque eu estou cheia de vinho para derramar. Eu só ando no vinho novo. O meu negócio é ficar embriagado. Meu negócio é ficar bêbado. Sabe como é que o pessoal estava lá na Rua Azusa? Eles pulavam. Eles adoravam. Eles não tinham hora para acabar o culto. Era um estábulo de cavalo. Por falta de igreja para se reunir, eles começaram a se reunir no estábulo de cavalos. Lá nos Estados Unidos, um estábulo de cavalo na Rua Azusa virou o maior avivamento que marcou o início do século. Deus continua fazendo milagres em estábulos. Deus continua fazendo milagres em estábulos. Talvez você esteja hoje assim dizendo: meu Deus, eu estou ferrado. Enfiei o pé na jaca. Estou com tantas coisas erradas na minha vida. Ah, Senhor, eu pensava assim: meu Deus, se podia complicar uma história, complicar a minha de fofinho. 5 filhos, quando eu contava a minha história para os pastores, eu fazia: minha filha, vai orar, porque o negócio era tão emaranhado, complicado. Mas Deus é especialista em coisa complicada. Ele é o médico dos médicos. O médico diz: não tem mais jeito. Deus disse assim: só está começando. O juiz diz: a sentença já saiu. E Deus diz: eu tenho o coração do rei na mão e eu inclino para onde eu quero. A última palavra é dele. Ele pega as coisas loucas do mundo e reduz as que são. Quando estavam no cenáculo, eles ficaram estudando a palavra por 10 dias. Porque o Senhor disse: ficai parados em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto de poder. Irmão, se você parar um pouco, talvez o poder possa te alcançar. Talvez seu problema não seja se movimentar, seja parar. Porque talvez ficar parado para você seja o maior sacrifício do que se movimentar. Tem tanta gente se movimentando tanto, fazendo tanta coisa que o Espírito não pode pegar. No cenáculo eles ficaram parados, estavam estudando a palavra. Porque era isso que eles faziam no período de Pentecostes. Estudavam a lei. Não tinha o Novo Testamento ainda era o Pentecoste de Êxodo 19. Então eles estavam ainda estudando a lei, porque a lei veio no Pentecoste, no Antigo Testamento. Então eles entraram no cenáculo pensando o seguinte: a gente vai ficar aqui estudando a lei, e algum de nós vai subir e vai ver o fogo de Deus. Porque foi assim, eles ficaram embaixo, Moisés subiu, e quando Moisés subiu, viu o fogo. Aí eles estavam no cenáculo estudando ainda o Antigo Testamento, imaginando que alguém ia subir e ver o fogo. Eles não imaginavam o que Deus ia fazer. E já era 9 horas da manhã. Estavam 10 dias ali naquela sala, que era uma sala de comer, não era o culto, não era o templo. Era uma sala onde se comia, partia pão, onde pegava no irmão, onde abraçava o irmão, onde irmão com irmão estava assim, ó, juntinho, estudando Bíblia. Todo mundo em comunhão. Cara, tu ficar 10 dias no lugar com teus irmãos aqui já é um milagre. Imagine 10 dias aqui dentro da Farol, todo mundo junto, sem sair. Eita Deus, isso aí atrai a presença do Espírito Santo. Tu ir para tua casa, botar teus filhos na mesa, vai atrair a presença do Espírito Santo. Senta aqui. Hoje ninguém vai ver filme, hoje ninguém vai ficar no celular, ninguém vai ficar na tela. A gente vai ficar aqui na mesa e a gente vai falar de Jesus, comer Jesus. Porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que se materializou em carne e habita no nosso meio. E eles estavam ali. E aí eles ficaram impressionados, porque a única história que eles tinham era: Moisés subiu o monte e viu o fogo. E eles estavam 10 dias juntos. Mas agora não era mais tempo de um homem subir para ver o fogo. Agora era o tempo do fogo descer e pegar todos os homens. O
fogo desceu e havia sobre cada um deles. Cada um, diga para o seu irmão: vou-me embora e não volto mais. Cadê a farol que toca fogo? Cadê os leões? Tem leão aqui! Demônios vão sair! Demônios vão romper! Sabe aquela dívida que você não conseguia pagar? Vai pagar! Sabe aquela opressão na sua casa que você não sabia mais lidar? Quando ele subiu ao alto, uau! Tem muito fogo aqui. Quando ele subiu ao alto, Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Deixa eu dizer uma coisa: não tem mais cativeiro. O diabo está blefando, porque quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Essa manhã vai ser um marco na nossa família. Essa manhã o cativeiro vai quebrar e o Senhor vai tirar livre, e você vai sair livre. Um dia, mãe e filha, um dia eu e Tauana estávamos chorando. Tauana tinha 6 anos, não era menor, tinha 4. E ela estava chorando porque a gente estava num cativeiro e eu não sabia o que dizer para minha filha. Aí eu comecei a orar e eu comecei a adorar. E eu botei Cassiane, por isso que até hoje ela não para de cantar Cassiane. E naquele dia o cativeiro foi quebrado. E a mesma unção que está sobre nós está nessa casa, está sobre você. O cativeiro é quebrado. Dobra. Sabe por que o inimigo quer parar os pais? Sabe por que o inimigo quer parar as mães? Porque a próxima unção é dobrada. A próxima unção que está vindo, ela é dobrada. Pais, converta seus corações a seus filhos. Escutem seus filhos. Respeite a unção que está sobre eles. Respeite o que eles carregam. Honrem. Prepare a geração de Josué
Moisés soube passar o bastão. Moisés entendeu. Josué, eu não entrei na terra da promessa, eu tirei do Egito. Sim, Moisés foi o primeiro a sair do Egito, mas ele não era o homem para a terra prometida. Tem muitos pais que não querem deixar os filhos entrar na terra prometida, só porque eles andaram no Egito, só porque eles andaram na terra da escravidão. Eles querem que os filhos fiquem escravos, só porque eles estavam no Egito. Eles acham que tem que ser eles para entrar na terra. Moisés disse: é você, Josué, seja forte e corajoso. Nós queremos quebrar o estigma dos pais que não querem deixar os filhos celebrarem a mesa da promessa. Essa manhã nós arrancamos a mentira que o inimigo lançou sobre você. Nós arrancamos a mentira que as gerações passadas lançaram sobre você, que você só ia ser alguém se você fizesse isso, que você, para ser alguém, tinha que ter muito sacrifício, tinha que não ter tempo para servir ao Senhor, tinha que trabalhar muito, tinha que se privar de ter uma boa alimentação, viagem, tinha que se privar de tudo, porque eles se privaram. E eles não entendem que vocês estão vivendo uma estação da graça. Jesus já fez o sacrifício, Jesus já pagou o preço. Agora é entrega, agora é por amor. Quando o Espírito desceu naquele cenáculo, naquele pequeno cenáculo, uma sala menor do que esse altar. Quem já foi em Jerusalém sabe que é menor do que esse altar, o cenáculo. O Espírito desceu. Aqueles homens tinham passado todos os dias juntos ali nas mesas, orando juntos, ombro a ombro, intimidade, dividindo um copo, bebendo um da água do outro, partindo do pão um do outro, ajudando um ao outro, encostando o ombro para o outro quando estava cansado de dormir, ajeitando aqui, abraçando quando o outro espirrou, chegando junto. Eles não estavam preocupados em olhar para o irmão e ver o defeito do irmão. Eles não estavam preocupados em atingir perfeição, porque Lúcifer já atingiu o sinete da perfeição. Não teve alguém que fez o trabalho com mais excelência do que Lúcifer. Jesus não está chamando a gente para fazer um trabalho de perfeição. Jesus está chamando a gente para fazer um trabalho de filhos. Esses dias eu chamei a Alice para fazer um bolo de laranja comigo. Há 20 dias atrás a gente foi para a cozinha porque era o bolo que minha avó fazia de laranja. Então minha avózinha Alice fazia bolo de laranja. Eu fui para a cozinha porque a futura geração é Alice, e tem que aprender a fazer o bolo da minha avó Alice, que é a bisavó de Tawane e tataravó de Alice. E Alice sujou o balcão inteiro de farinha de trigo, de açúcar. O ovo caiu no lugar errado. Mas quem disse que eu estava chamando Alice para fazer um trabalho de perfeição? Eu estava chamando Alice para ativar a bênção das gerações. O Senhor não está lhe cobrando o que você pensa. Ele está amando lhe ver servir a Ele. Está escorregando ainda, irmão. Falou o que não devia. Está cansado. Esse mês foi apertado, mas você está assim. Mas eu continuo servindo. Eu quero intimidade. Eu não quero utilidade. Se Deus quisesse alguém útil, Ele mandava um anjo fazer o trabalho. Deus não quer a utilidade. Deus quer intimidade. A igreja não é para você descobrir sua utilidade, é para você descobrir o seu propósito. Porque utilidade até o pinico tem. Você sabe o que é pinico? No interior, há 100 anos atrás as pessoas não tinham banheiro em casa. Lá no sertão tinham o quê? Um pinico embaixo da cama. O pinico também é útil. A cadeira da sua casa tem bastante utilidade. Tire ela para você ver se você sente falta. A sua tesourinha na gaveta tem bastante utilidade. A pinça, meu Deus, a pinça da gente tem muita utilidade. Deus não está procurando utilidade, senão Ele teria feito uma máquina
Ele está procurando filhos para ter intimidade. E com intimidade vem o propósito. E eles ficaram cheios. Naquele cenáculo, aqueles homens não era utilidade, era intimidade. E eles ficaram como se tivessem embriagados. Qual é a última vez que você ficou embriagado? Qual foi a última vez que você encheu a cara de Jesus? Qual foi a última vez? Será que você sabe aquele louvor? Eu estou correndo. Sabe qual é? Do 9 graus? Já. É para o grande... Eu pensei que o dízimo era eu que ia tirar, Tawana. Era eu. Sabe por quê? Porque a próxima vez que você vier nessa casa, você não vai dar o dízimo, porque trazei os dízimos à casa do tesouro. Aí eu venho aqui, cumprir a lei. Você vai vir, uau! Quando você casou com a sua mulher, ela vestida de noiva na sua frente, no quarto do hotel. Hein? Se não casou assim, tem que vir casar aqui. Apareceu abençoada, vestida de branco, arrumou o cabelo com o Felipe, botou maquiagem, né? Ajeitou tudo. Aí você olha para ela e faz assim: eu tô indo aí por causa da certidão de casamento que eu tô aqui. Meu irmão, qual é o irmão que diz um negócio desse? O cara, quando vê a mulher no dia do casamento vestida de noiva, diz assim: uau! Pois o nível de dízimos e ofertas dessa casa vai ser assim agora. Uau! Sabe por quê? Porque se você fizer isso com tudo que você faz com Jesus, tudo que Jesus faz com você vai ter paixão e amor também. Você vai ter filhos apaixonados por Jesus. E aí você não vai dizer: foi o livro que eu ensinei a eles, foi porque eu botava eles de castigo, foi porque eu quebrava eles no pau quando saíam da linha. Mas não, vai dizer assim: é porque eu estava embriagado. Eu acordava embriagado. Às vezes eu não tinha nada para falar, mas eu estava embriagada de Jesus. Me viram no chão chorando, orando. Me viram muitas vezes dizer: meu filho, nem eu sei resolver esse problema, eu sei quem sabe. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu não faço, mas eu sei quem faz. Então eu quero te convidar hoje para um novo nível. Deus está levando a Farol para um nível de paixão. Quanto mais perto fica do casamento, mais intimidade você tem com a família da noiva. Meu genro foi... Bem, fofinho, pelo amor de Deus, estou aqui. Deixa a menina voar. Jonatas é um lorde. Jonatas é um gentleman. Jonatas é um cara de integridade. Ele vai cuidar bem dela, mas ela confiava tanto em mim, fofinha. Dá uma ligadinha para ela só para saber se está bem. Está amarrado em nome de Jesus. Que eu não vou ligar para a Tawana. Deixa a Tawana ser feliz. Por quê? Porque quando eles fecharam a porta do quarto, ninguém podia mais se meter. Porque a intimidade de um homem e de uma mulher, sogro, sogra, ninguém mais se mete. Filho tem que dormir na cama deles, no quarto deles, porque ali é o lugar do encontro secreto de Cantares de Salomão. Tem que cheirar mirra e aloés, tem que cheirar canela,
que ali é o segredo, é o mistério que vai sustentar a casa, que vai gerar gerações, que vai gerar os filhos, que vai fortalecer o casal, que vai fortalecer os filhos, os netos e os bisnetos. É ali que eles vão saber ganhar dinheiro juntos, vão saber construir uma casa, levantar uma igreja, cuidar da missão, tudo juntos, que ali é o segredo. Paulo disse assim: como o homem ama a mulher, assim Cristo amou a sua noiva e se entregou por ela. A segunda situação que você pode trancar o quarto é quando Jesus diz assim: vem cá, como um homem e uma mulher faz, e ninguém pode se meter, eu quero te convidar para tu entrar no secreto comigo, sem ninguém, porque eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu vou curar você, eu vou curar seus filhos, eu vou curar a sua família, eu vou curar a sua casa, eu vou mudar o seu destino. Jesus está chamando, entra no secreto.